Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Exumpcast, podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu sou Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior, e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Francisco Mata Machado Tavares para conversar um pouquinho conosco a respeito de um tema bastante instigante: a crise orçamentária dos estados e a concretização das políticas públicas constitucionais. Dr. Francisco Tavares é graduado em Direito, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Frequentou, em 2012, a London Critical Theory Summer School, na Universidade de Londres, e é professor universitário desde 2004. Atualmente, é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, onde é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas, em nível de mestrado, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, em nível de mestrado e doutorado. Meu querido amigo, professor Dr. Frank, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar deste podcast. E eu inicio o nosso bate-papo te fazendo o seguinte questionamento: qual a relação entre o constitucionalismo democrático e as relações de tributação e orçamento na atualidade? Olá, doutor Márcio Delfino. Olá a todas as pessoas que nos escutam e a todas as pessoas dessa brilhante comunidade do Ministério Público do Estado de Goiás, que tanto nos orgulha, tanto com seu saber como com a sua atuação jurídica em nossa sociedade. A verdade, Márcio, é que hoje há um certo consenso na teoria constitucional em todo o mundo e que consegue congregar desde as perspectivas mais republicanas, que estão mais preocupadas então com processos democráticos, com participação popular, até as perspectivas liberais, que tendem a se concentrar na priorização da cidadania, dos direitos fundamentais e daquilo que está estabelecido, sobretudo nos textos constitucionais. E esse acordo diz respeito a duas noções. A primeira delas é a seguinte: todo direito fundamental implica dotação orçamentária por parte do poder público. Aquela velha teoria que teve alguma força lá nos anos 60 e 70 do século XX, de que haveria direitos fundamentais de primeira, segunda ou terceira gerações, ou de que haveria direitos fundamentais positivos associados a prestações estatais e os chamados direitos de defesa ou negativos associados, portanto, a omissões estatais, já não resiste, seja a maneira como a compreensão hermenêutica do direito constitucional se estabilizou mundialmente, seja aos próprios dados empíricos. O que se entende, então, é que, por exemplo, o direito de propriedade, outrora concebido como dependente de omissões estatais, pressupõe, na verdade, tribunais para julgar conflitos sobre propriedade. Pressupõe força coercitiva estatal para assegurar esse direito. Pressupõe um marco regulatório que é dispendioso e que depende de dotações orçamentárias. O direito de ir e vir exige necessariamente pavimentação asfáltica, exige regulação de trânsito, exige todo um aparato também da burocracia estatal para que possa efetivamente acontecer, e sobretudo acontecer em compasso com outros direitos, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, respeito às liberdades das outras pessoas e assim sucessivamente.
O direito de liberdade de expressão, que outrora fora entendido apenas como não censura, portanto abstinência estatal. Hoje nós sabemos que pressupõe, ao contrário, toda uma forma estatal dispendiosa de possibilitar o acesso à cultura, o acesso à educação, a distribuição do conhecimento, sem o qual as pessoas não conseguem se expressar devidamente. Isso posto, então, fica claro que não há direitos fundamentais sem orçamento público. A medida, na verdade, da eficácia social de um direito fundamental é, frequentemente, a medida do dispêndio orçamentário para o devido custeio. Outro consenso importante ocorrente no constitucionalismo contemporâneo dá conta de que não há democracia sem relações tributárias que a respaldem. Isso vem, na verdade, desde os estudiosos da história do Estado Constitucional. A gente pode pensar em autores como Norbert Elias, ou em um economista austríaco que depois se radicou nos Estados Unidos, chamado Joseph Schumpeter, ou podemos pensar no grande historiador do Estado moderno e depois do Estado iluminista constitucional, que foi o Charles Tilly. Todos eles são uníssonos em entenderem que há uma clara correlação entre tributação e democratização. O Estado, para crescer, precisa tributar mais, e para tributar mais precisa de autorização das cidadãs e dos cidadãos, e com isso se torna susceptível tanto de controles, de prestações de contas, de maior transparência, como fundamentalmente de legitimação democrática, por meio de eleições, de foros participativos e espaços congêneres. Ainda contemporaneamente, tem uma pesquisa muito importante de um economista chamado Michael Ross, e várias outras que replicam esse achado, entende-se claramente que o quão mais um Estado tributa, mais democrático tende a ser. Não por acaso, os estados da África subsaariana, que em geral são autocráticos, são ditaduras, têm as menores cargas tributárias do planeta. Já os estados com as maiores cargas tributárias, por exemplo, os nórdicos, são aqueles que alcançam os melhores índices em marcos classificatórios de democracia, como é o caso do índice VDEM ou do índice da Freedom House e tantos outros. Rapidamente, portanto, a gente pode entender que sem orçamento público não há nenhum direito fundamental e sem tributação não há democracia. Ora, o Estado democrático de direito é justamente o encontro entre democracia e direitos fundamentais. Portanto, ele está atado a um pacto orçamentário e tributário. Perfeito, professor Frank. Agora, um segundo questionamento que eu queria te fazer é o seguinte. Na sua opinião, o novo regime fiscal brasileiro, em vigor a partir do advento da Emenda Constitucional 95 de 2016, compromete em alguma medida o custeio dos direitos fundamentais e a efetividade dos processos decisórios democráticos? O fato, Márcio, é que aqui no grupo de estudos e pesquisas sociofiscais da Universidade Federal de Goiás, que eu tenho a alegria de coordenar, a Emenda Constitucional 95, o novo regime fiscal, portanto, essa imposição de um teto de despesas da União em valores de 2016 mais IPCA durante 20 anos, tem se constituído como nosso principal objeto de pesquisas e de estudos. Após publicarmos, então, já alguns artigos científicos dedicados ao tema, eu tenho total tranquilidade para dizer que este novo regime fiscal descaracteriza o Estado brasileiro como democrático e constitucional na plenitude daquilo que fora promulgado em 1988. Isso se dá fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, ao estabelecer que as despesas da União estão congeladas, salvo exceções muito específicas, em valores de 2016 mais IPCA, entende-se, portanto, que não há mais possibilidade de se transformar preferências eleitorais daquele ano de 2016 para os próximos 20 em políticas governamentais. Eleja-se quem se eleger nos próximos pleitos eleitorais, o dispêndio orçamentário assegurado para implementar-se políticas será uma constante. Digamos que o país experimente crescimento demográfico, e é o que o IBGE prevê daqui para os próximos anos. Digamos que o país experimente um grande crescimento econômico. Ainda assim, portanto, ainda que haja recursos, não é possível gastar-se mais com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com renda mínima, com previdência, com assistência, com defesa, com segurança.
Veja que o país, portanto, está congelado do ponto de vista do tamanho da administração pública, salvo no que diz respeito ao pagamento dos juros de credores da dívida pública, por 20 anos. Isso, segundo o Working Paper do Fundo Monetário Internacional, significa que a emenda incidiu sobre o resultado das eleições que ocorrerão 20 anos após a sua promulgação. Portanto, é um arranjo normativo que prejudica o princípio democrático e que mitiga o princípio dos direitos fundamentais ao subtrair-lhes recursos. Eu devo dizer que essa é a medida de austeridade fiscal e de contração orçamentária mais rigorosa da história de todos os Estados nacionais. Seja quanto ao critério da rigidez, é uma meta fiscal que foi esculpida na Constituição da República, seja quanto ao critério cronológico, ela dura 20 anos, seja quanto ao da abrangência, congelam-se os dispêndios da União por uma abrangência que não tem exceções nem mesmo quando se dá crescimento econômico, nem mesmo quando se dá crescimento demográfico, ou seja, nem mesmo quando houver recursos, eles poderão ser gastos com os direitos fundamentais. É a mais intensa política de austeridade jamais conhecida na história dos Estados constitucionais. E é preciso tratá-la, então, com esse grau de seriedade. Eu tenho dito, junto com várias pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do exterior, que não há possibilidade de se resgatar o Pacto Civilizatório Constitucional de 1988 nos termos da Emenda 95. E, nesse sentido, a meu juízo, ela foi além do que o poder constituinte derivado permite, porque mal feriu a cláusula pétrea de proteção do regime democrático e dos direitos fundamentais. Maravilha, professor Frank. Agora tem um outro assunto bastante polêmico que se refere à questão da distribuição de competências tributárias. E sobre isso especificamente, eu queria saber se, na sua opinião, o federalismo brasileiro e a distribuição de competências tributárias e recursos entre os entes da federação, se eles são compatíveis com as políticas públicas constitucionalmente devidas pelos estados e municípios. Márcio, essa é uma excelente pergunta. Eu diria que compreende uma das mais desoladoras respostas à luz do nosso sistema constitucional de direito financeiro, de direito tributário e do nosso desenho de um federalismo. A verdade é que há um certo consenso junto à chamada doutrina do direito constitucional e do sistema de direito constitucional financeiro no Brasil a sustentar que nós vivemos no chamado federalismo cooperativo. E, de fato, se a gente faz uma leitura apenas do artigo 3º da Constituição, que estabelece que esta república se orienta a reduzir desigualdades regionais, se a gente observa que essa república se organiza a partir de unidades federadas em relação às quais não há vinculação hierárquica, tudo nos leva, de fato, a crer que estaríamos em um quadro como aquele definido por Hans Kelsen, de uma descentralização em sentido dinâmico, portanto, descentralização política, e também uma descentralização em sentido estático para um aperfeiçoamento da administração pública, de modo que estados, municípios, Distrito Federal e União teriam tanto os seus recursos como as suas competências para atuarem naquilo que fazem melhor. O município, por exemplo, com questões locais, imediatas, a União tratando das grandes questões referentes à representação externa, ao planejamento macroeconômico e assim sucessivamente. Ocorre que as coisas não se dão exatamente como conta esta história do nosso direito constitucional preponderante. Talvez o nosso federalismo, a partir do próprio texto originário da Constituição, se classifique menos como um federalismo cooperativo e mais como algo que autores como McKinnon, lá nos Estados Unidos, chamam de federalismo preservador de mercado, ou Market Preserving Federalism. Como que isso funciona? É um tipo de desenho constitucional que entrega demasiadas competências a determinados entes federativos descentralizados, caso do Distrito Federal, dos estados e dos municípios no Brasil,
mas lhes impede qualquer tipo de autonomia quanto à política creditícia e à política monetária, além de deixar-lhes com poucos recursos tributários vis-à-vis as competências administrativas, as políticas públicas, a guarda de direitos fundamentais que recebem, e até mesmo com poucas transferências da União. Esse é claramente o caso brasileiro. Praticamente todos os nossos estados federais estão inviabilizados do ponto de vista fiscal. E são estados geridos pela esquerda, pela centro-esquerda, pela direita, pela centro-direita, são estados com um perfil mais industrial, são estados com um perfil mais agrário, ou seja, tudo oscila. O que não oscila é justamente o nosso desenho constitucional, que entregou para estados e municípios inúmeras atribuições, não lhes deu os recursos necessários para isso e os deixou hermeticamente apartados tanto da política monetária quanto da política de emissão de títulos de dívida pública. Então, isso cria uma austeridade fiscal redutora de recursos ou mesmo supressora de recursos para o custeio de políticas públicas a partir do próprio desenho constitucional. Não é nenhum regime de meta fiscal, como na Emenda Constitucional 95, como eventualmente na regra de ouro. Não, é um desenho que já deixa determinados entes da federação alijados dos recursos necessários para exercerem as suas atribuições. Então é uma austeridade, uma preservação de mercado na própria arquitetura constitucional. Esse é um debate que precisa ser feito no Brasil. Eu, pelo menos, sou um ardoroso defensor da nossa Constituição de 88, dos direitos fundamentais ali preconizados, mas nem tudo foi bem trabalhado pelo nosso constituinte, pelas nossas constituintes. A verdade é que o desenho do nosso federalismo, em especial do ponto de vista da relação entre política creditícia, política monetária, política tributária e as atribuições de estados e municípios, é um desenho desigual que leva ao colapso fiscal de municípios, leva ao colapso fiscal de estados, o que, ipso facto, significa ineficiência do Estado, desempenho insuficiente do Estado, justamente na prestação de políticas públicas que consubstanciam direitos fundamentais. Esse, de fato, é um problema na nossa ordenação, na nossa arquitetura constitucional, Márcio. Bom, professor Frank, agora, tendo em vista a limitação temporal dos nossos podcasts, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Na sua opinião, os regimes de recuperação fiscal previstos na Lei Complementar 159 atenuam ou exacerbam os problemas fiscais dos estados federados? Márcio, os regimes de recuperação fiscal, na verdade, traduzem em forma de lei complementar para entes federativos diferentes da União, na verdade, para os estados, o regime da Emenda Constitucional 95, com algumas prescrições adicionais ainda mais restritas do ponto de vista da austeridade e do aperto fiscal. Então, se estruturalmente, como nós já conversamos, os estados não têm condições de elaborarem com o mínimo de autonomia sua política creditícia, se os estados federados, até para uma arquitetura constitucional, não podem emitir moeda, tem uma série de atribuições normativas e de competências atinentes à prestação de políticas públicas e à garantia de direitos fundamentais que passam pelo plano da educação, do meio ambiente, da segurança, tem o seu próprio poder judiciário, tem os seus próprios ministérios públicos, tem o seu próprio processo legislativo e, portanto, se com todas essas atribuições constitucionais não tem receitas suficientes para honrá-las, não tem possibilidade de se endividarem para eventualmente apostarem num crescimento futuro que permita uma arrecadação que seja condizente com essas atribuições. O que os regimes de recuperação fiscal fazem é petrificar esses estados nos seus gastos atuais, impedem qualquer tipo de expansão de remuneração ou de contratação de servidores ou servidoras públicas, e isso nós sabemos é uma política que acaba restringindo o próprio serviço público, porque serviço pressupõe servidores ou servidoras,
E mais do que isso, os regimes de recuperação fiscal insistem em uma prática que começa com a Lei de Responsabilidade Fiscal no nosso ordenamento jurídico. Isso, portanto, já estava previsto na Lei Complementar 101. Isso se aprofunda com a Emenda Constitucional 95. Isso prossegue com a Emenda Constitucional 109 e também está na Lei Complementar 109 e em suas alterações seguintes, que é o que nós chamamos de sanções institucionais. Se, portanto, governos descumprem a norma de restrição fiscal, a punição não recai sobre governantes, mas sobre jurisdicionados e jurisdicionadas. Porque o ente, a pessoa política, a figura da federação que se revela impedida de receber mais recursos, de contratar mais pessoas e, portanto, de prestar determinados serviços. Essa é uma figura extremamente problemática, né, e que existe em poucos países, e um deles é o Brasil, em que governante descumpre a norma, independentemente da qualidade, se é uma norma boa, se é uma norma ruim, mas quem é sancionado pelo descumprimento é o povo, é o jurisdicionado. Então, os regimes de recuperação fiscal, a par de reproduzirem a lógica de austeridade própria da Emenda Constitucional 95, que historicamente, comparativamente, não produz resultados positivos em termos de democratização, garantia de direitos fundamentais, crescimento econômico, aumento de índices de confiança. Então, se essas normas, do ponto de vista do seu conteúdo, já não cumprem os seus objetivos, ainda tem um problema no aspecto mandamental, ou seja, no aspecto coercitivo que lhes envolve. São normas que punem o povo quando governantes descumprem. Então, eu não acredito que a situação fiscal dos estados se resolva, pelo menos no médio prazo, com esses regimes de recuperação fiscal. Ao contrário, os problemas podem até mesmo se aprofundar. Dr. Francisco Mata Machado Tavares, é sempre um privilégio poder te ouvir e não foi diferente desta vez. Eu queria, em nome da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite para participar deste episódio do ESUMPcast, que abordou a questão relacionada à crise orçamentária dos estados e a concretização das políticas públicas constitucionais. Muito obrigado, de coração, por ter cedido um pouquinho do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento a respeito do tema com os nossos ouvintes. Forte abraço, meu amigo. Obrigado. Meu caríssimo Márcio, sou eu quem deve agradecer a você, a toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público e a toda a comunidade do Ministério Público do Estado de Goiás, com quem diuturnamente eu tanto aprendo e cujo trabalho todos nós tanto admiramos. Eu fico naturalmente sempre à disposição para intercambiarmos ideias, conclusões de pesquisas, dados, metodologias, com isso construirmos um conhecimento sobre o nosso direito e a nossa gestão pública que se torne cada vez mais propício a fomentar a democracia, a participação social e práticas consentâneas com os direitos fundamentais. É realmente uma grande honra participar desse podcast e eu fico sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Por fim, como não poderia deixar de ser, registro aqui os meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanham os podcasts da Escola Superior. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Finalizamos aqui mais um episódio do ESUMPcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.